Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal e o assunto será o narrador André Henning, do TNT Esportes, do Esporte Interativo, antigo Esporte Interativo. Ele é um narrador que divide opiniões no Brasil, né? Acho que uma grande parte da população adora as transmissões do André Henning, considera o André um dos melhores narradores da atualidade, né? Já de muito tempo aí, né? Muitos anos, um dos melhores, se não o melhor narrador da atualidade, como tem, né, um outro grupo de pessoas que detestam a transmissão do André Henning porque acham que ele grita demais, pelo estilo, né, a voz estridente, ele só grita, só grita, só grita, né, não tem narração, não precisa gritar tanto para ter emoção. Então vamos falar sobre esse estilo do André Henning. Só vou pedir antes para você colaborar com o canal, e é muito fácil, é muito simples, não paga nada. Faça a sua inscrição, clica aí e deixa o seu joinha, tá bom? Manda seu like aí no vídeo. Galera, é o seguinte, André Henning, que é filho de Hermano Henning, para quem não sabe disso, Hermano Henning foi um grande nome da Rede Globo durante décadas, foi correspondente internacional, foi um repórter importantíssimo na Rede Globo, depois passou por outras emissoras, né, passou por SBT e outras emissoras. E o André Henning, né, pequenininho, então já esteve nesse ambiente, né, desde pequeno, frequentava esse ambiente de televisão. Me lembro do André Henning na equipe do Éder Luiz na Transamérica como repórter. Depois ele teve a oportunidade, né, através do Éder Luiz, de narrar no rádio. Aliás, eu achava muito legal a narração do André Henning no rádio. E depois ele acabou indo parar na televisão. Quando ele foi para a televisão, eu confesso que no início eu achava estranho. No rádio é uma coisa, na televisão, puxa, né, essa voz muito estridente, né, esse volume muito alto, né, muito grito, tal. Confesso que no início achei estranho. Depois fui me acostumando e com o tempo, né, a gente vai se adaptando àquela coisa, né? A mesma coisa na narração feminina, que hoje tanta gente critica, né? Quanta gente está aí detonando as narrações femininas, e eu acho que no futuro isso vai mudar. Estava acompanhando o canal Gold outro dia, um jogo do Campeonato Carioca no YouTube. Eu não sei o nome da narradora. Tinha uma narradora acompanhando um jogo lá, fazendo a narração, e olha, uma voz muito legal, muito boa. Né? Não acompanhei o jogo todo, não sei nem o nome dessa narradora, no canal Gold, né? Gold TV lá do Antônio Tabet, no YouTube. Mas com o tempo as pessoas vão acabar se acostumando, e foi assim com o André Henning, porque é diferente. Eu sempre falo, né, já disse isso em outros vídeos aqui no canal, que o Silvio Luiz foi um cara que revolucionou a transmissão. Silvio Luiz. Por quê? Porque a narração era quadrada na televisão, né? Era séria, era quadrada, era sisuda. E o Silvio Luiz mudou. Né? Foi, sem dúvida alguma, uma revolução na transmissão esportiva de TV, com seus bordões, com humor, né? Uma coisa mais leve, descontraída, né? Com o olho no lance, pelas barbas do profeta, minha Nossa Senhora, e mais aí dezenas e dezenas de bordões do Silvio Luiz. Então ele mudou, né? Tanto mudou que estava no final dos anos 70 e início dos anos 80 dando muito trabalho, né? Principalmente em São Paulo, a Record vencia a Rede Globo, né? Quando não vencia, estava ali, ó, né? Sem muita estrutura. A Globo já tinha uma estrutura muito boa naquela época, não como teve depois, né? A partir dos anos 90, né? A Globo cresceu demais, mas dava trabalho em audiência para a emissora carioca. Até tem uma história, não sei se é verdadeira, né? Se foi da forma que o Silvio Luiz contou ou não, que ele recebeu um convite para trabalhar na Globo, acabou não aceitando porque achou que seria colocado na geladeira, né? Como a Globo já fez com vários e vários profissionais. Então tem essa história também. Pode ser real, né? Porque a Globo fez muito isso, né? O que a Globo contratou de gente de outras emissoras, né, para tirar a audiência, né, do concorrente e depois colocar a pessoa na geladeira, né? Isso aí é típico realmente da Rede Globo e de outras emissoras que às vezes fazem isso também, mas a Globo é campeã de fazer isso. Mas enfim, o Silvio Luiz revolucionou, né, com bordões, com humor, mudou a transmissão esportiva, um estilo único, né? O Silvio Luiz não tem nada parecido. E o André Henning, queira ou não queira, não vou dizer que revolucionou, mas também trouxe, né, um estilo diferente. Não no vocabulário, não em bordões, né, que ele não tem tantos bordões assim. O André Henning, ele se preocupa mais em narrar realmente a partida, em cima da bola, né? Tecnicamente é muito bom o André Henning, da identificação de jogadores, na velocidade, né? Tem o time do futebol hoje, porque o futebol mudou, né? O futebol nos anos 70, 80 era um futebol bem mais lento. Hoje é uma velocidade incrível. Você vai narrar uma Champions League, que aliás o André Henning é uma voz, né, da Champions League, uma das vozes mais importantes hoje do Brasil, em termos de Liga dos Campeões da Europa, né, de futebol europeu. O André Henning tem, né, tem essa velocidade, tem essa agilidade de narrar. Então, na minha opinião,
não é só um narrador que grita. E outra coisa, né? Hoje nós estamos falando aí, né, nesse final de semana que eu estou gravando o vídeo aí, isso aí surgiu na sexta-feira, falamos muito do Oliveira Andrade, que foi demitido da TV Record, porque não estava transmitindo o jogo com emoção, né? Aí já entra outras questões, a própria idade do Oliveira Andrade, né, os erros da Record, né, ou não deveria ter contratado, ou não deveria ter demitido, mas enfim, teve a estreia do Lucas Pereira já no clássico Palmeiras e Santos, vitória do Verdão por 2-1, jogo que terminou há instantes, né? Estou gravando esse vídeo aqui logo após o jogo Palmeiras e Santos, acompanhando a Record com o Lucas Pereira, boa narração, gostei do Lucas Pereira, também recebe muitas críticas, mas enfim, muita gente diz, não precisa gritar para ter emoção. Cara, não existe nenhum narrador vibrante que não grite, que não aumente o volume da sua voz. Senão não tem como, né? Se você narrar o jogo num tom apenas suave, mesmo nos lances agudos, uma bola na trave, um gol, uma grande defesa no goleiro, você não vai emocionar o torcedor. Para emocionar, você tem que aumentar esse volume. Todos os grandes narradores gritam um pouquinho, né, em certos momentos. É claro que o André Henning, ele já narra, digamos assim, ele já narra gritando. Não vou dizer que é quase o jogo todo, como alguns exageram. Nossa, ele berra nos arremessos laterais. Não é assim. É mais nos lances agudos. Mas a voz dele já é estridente, já é aguda. E ele dá um gás, né, nessa voz, um volume. Ele não transmite com suavidade, digamos assim. Até porque ele não tem, o André Henning não tem esse vozeirão como outros narradores, principalmente narradores do passado, tinham, né? E era uma exigência, né, o vozeirão. Para trabalhar em rádio, você tinha que ter vozeirão, para narrar futebol também. Isso mudou hoje. Até bom, né? Até bom, porque favorece aí muitos profissionais que têm condições e não tem lá uma voz metálica, mas sabem narrar direitinho, são ótimos tecnicamente. É o caso do André Henning. Eu acho que o André Henning, hoje, se você fizer uma lista hoje, contando aí o streaming, contando a TV fechada, TV aberta, se fizer uma lista de 10 narradores, hoje, eu, por exemplo, se eu fizer uma lista de 10 narradores, eu vou colocar o André Henning, né? Você vai colocar Cléber Machado, você vai colocar um Luiz Roberto, você vai colocar um Guga Villani, você pode colocar o Paulo Andrade, da ESPN, o nome também que, se eu fizer uma lista de 10, tem que estar o Paulo Andrade, até o José, né? Apesar de receber muitas críticas, mas ele pode estar nessa lista de 10. Um Nivaldo Prieto, que eu acho um excelente narrador. Você tem outros. O Brasil tem excelentes narradores. O Everaldo Marques, que está ganhando muito espaço na Globo. O Everaldo Marques, ele tem o Everaldo uma coisa do Luciano do Vale, né? Inclusive, ele já disse em entrevistas, né, que tem como inspirações o Luciano e o Galvão, né? Mas ele tem muito mais de Luciano do que Galvão. O Everaldo Marques, que é aquela coisa de quando a bola raspa a trave, aquele passa à esquerda, passa à direita, que o Luciano do Vale tinha, com aquela potência vocal que o Luciano tinha no auge. Para mim, foi um negócio sensacional nos anos 80 e 90, o Luciano do Vale era fantástico, né? Depois teve problemas também, no final da carreira, né? Mas enfim, o Everaldo tem isso, acho que é um narrador que tem tudo para ser um titular da Rede Globo aí, né? Digamos aí, a médio prazo, né? Pode ser o número 1 da Rede Globo, pelo menos é a minha visão. Então, cara, tem que estar o André Henning, né? O Jorge Igor também, outro grande nome do TNT Esportes, que tem um estilo parecido, né? No início, eu confundia um pouquinho o André Henning com o Jorge Igor, depois eu comecei a diferenciar, né? Tem as diferenças assim na voz, mas o estilo bem próximo. Então, o André Henning, na televisão, quando surgiu, foi, não digo uma revolução, mas criou realmente um estilo que não existia, né? E quase não existe, né? Eu não sei como seria o André Henning contratado pela Rede Globo, né? Porque eu percebo que o público do André Henning é um público mais jovem, ou um público adulto, mas que não é tão tradicionalista, né? Porque existe uma parte do público de televisão que prefere ainda os narradores mais clássicos, né? Um estilo um pouco mais tranquilo. Acho que a galera mais jovem, mais antenada, mesmo os adultos que são mais antenados, eu acho que eles curtem o trabalho, sim, do André Henning. Acho que transmite o jogo com muita emoção e com técnica, né? Não é só emoção, não é só gritar. Ele tem técnica. Ele já falou sobre isso em entrevistas, né? Que ele ficava muito chateado no início quando diziam que ele só gritava e não falavam da técnica, né? Se ele narrou bem o gol, se ele identificou os jogadores. E o André é muito bom nisso, né? Como outros narradores, são técnicos também. Então, na minha visão, André Henning divide opiniões. Eu vou para o lado dos que elogiam, dos que consideram o André Henning entre os 10.
Conheço pessoas que acham o André Henning hoje o melhor narrador do país, né? Como conheço pessoas que não acompanham. Não, aquele cara só grita, não gosto. Aí, é claro que tem a opinião de cada um, né? Cada um tem os seus narradores esportivos preferidos, mas considero o André Henning entre os melhores na atualidade. Repito, não sei como seria o André Henning numa Rede Globo, num SBT, numa Record aí, de repente. Como esse público de TV aberta receberia a transmissão do André Henning? Aí eu tenho minhas dúvidas, né? Que do jeito que a gente está vendo hoje, as redes sociais estão derrubando até narrador esportivo de TV, você vê o que está acontecendo, né? Mas enfim, para mim o André Henning está hoje aí, no mínimo, entre os 10, uma lista de 10, ele tá ali, o André Henning, ele e outros narradores que eu citei aqui, né? Muito bons narradores que temos no Brasil. Grande abraço, galera. Quero saber a sua opinião sobre o André Henning. Você gosta do trabalho dele? Curte as narrações ou não? Manda sua opinião aqui no canal do Fábio Fidelix. Aproveita, faz a inscrição se você não é inscrito ainda e deixa seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda a plataforma a enviar o vídeo para mais pessoas pelo Brasil. Valeu, tchau!